Vamos ficar de pé, irmãos. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, a minha alma? Enquanto a multidão festeja, alguém abatido? Porque estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação, na sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama o outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. Cantem, crentes, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Senhor, mais uma vez, inclinamos nossas cabeças em louvor e adoração e oração a Ti. Glória a Deus, aleluia. E pedimos a Ti, ó Pai, receber o nosso culto diante de Ti, e que possa estar havendo resposta, Senhor, por este abismo que clama o outro abismo. Aleluia, Senhor. O íntimo chamando por Ti, clamando pelo Senhor, ó Pai. Estende as Tuas mãos poderosas para fazer prodígios, maravilhas, mudar a nossa natureza, transformar-nos completamente, Senhor, como o Senhor transformou a água em vinho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós Te pedimos, ó Pai, que a Tua bênção seja evidente, Senhor, seja notória, ó Pai Santo, no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor Deus. Mas tenho algo diferente para vocês. O
Quem poderia ter algo diferente para nós? Vocês podem responder? Aleluia. Jesus Cristo tem algo diferente para nós. Então está entre aspas, mas tenho algo diferente para vocês. Nós vamos encontrar esta frase numa mensagem que ainda vamos estudar, cujo tema é: como fui com Moisés, serei contigo. Isto é se referindo a quem? Como fui com Moisés, serei contigo. Josué, capítulo 1. Mas tenho algo diferente para vocês. Nós vamos encontrar essa frase dentro desta mensagem. Como fui com Moisés, serei contigo. Agora, o profeta dizia assim: eu vejo fé aqui. Eu vejo fé. Aleluia. Não pense que você estava esquecida. Aleluia. Mas eu vejo fé aqui. Agora o profeta, ele dizia: eu posso ver fé aqui. Eu posso percebê-lo aqui. E nós estamos aqui sob um grau de fé que Deus tem possibilidade, oportunidade, ambiente para realizar coisas que pode fazer explodir uma grande dinamite, uma grande bomba de fé no nosso meio. E pode ser que comece aquele trabalho que nós estamos esperando. Qualquer hora isso vai explodir. Qualquer hora a mulher grita: ele vive. Aleluia. Qualquer hora dessa, os cegos vão enxergar, os mudos vão falar, os coxos vão andar. E não somente isto: se faltar um olho, esse olho virá. Se faltar um braço, esse braço vai ser completado. Vai aparecer. Se uma perna for mais curta do que a outra, ela vai crescer na hora, se igualar com a outra. E ninguém será baixinho, gordinho, enrugadinho. E ninguém será alto demais. E ninguém será careca, calvo, e ninguém precisará de óculos nem para ler, e nem mesmo de transporte da gasolina nós vamos depender. Aqui nessa terra. Aqui, vocês creem assim? Aleluia. Agora parece que eu já estou falando do algo diferente. Mas tenho algo diferente para vocês. E eu gostaria de pegar ao pé da letra: o fundo clama o fundo. Isto quer dizer, um abismo chama outro abismo, tanto de um lado como do outro. Uma das maiores mensagens que o irmão Branham pregou foi o filtro do homem que pensa. E ele tomou justamente isso aí. Mas então, por um lado, um abismo chama outro abismo. Há uma coisa clamando por outra. O frio chama o cobertor. E você vê que quando algo começa a acontecer de errado na sua vida, um abismo chama o outro. E é onde eles dizem: isso é macumba. Mas nenhuma macumba poderia ganhar terreno na vida de um crente. Por quê? Se acontece algo de mal, ele diz: isto foi para meu bem. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo a Deus. Se Deus permite, então isso acontece. Mas nós vamos entrar aqui no assunto de uma maneira mais objetiva. Isso fica sendo apenas uma introdução. Mas tenho algo diferente para vocês. Então vamos ver o fundo clamando o fundo. Quer dizer, um abismo chamando o outro. E o profeta diz: não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou a Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo, tem te dirigido aqui nesta noite.
quantos têm a certeza de que vieram aqui guiados pelo Espírito Santo? Levante sua mão. Amém. Quer dizer que ninguém veio aqui para criticar, porque se você vier para criticar, o diabo te mostrará muitas coisas para criticar. Ele disse assim: mas você veio aqui nesta noite dirigido pelo Espírito Santo, porque você crê na promessa do Espírito Santo, e ele está tão obrigado para com você como estava para com Simeão, da mesma forma, porque ele é Deus e ele tem que guardar a sua palavra. Agora, o Espírito Santo estava obrigado a mostrar a Jesus Cristo para Simeão. Isso é um termo de profeta, não é? E ele estava obrigado a mostrar o profeta desta era para nós. Aleluia! Porque o Espírito Santo nos dirigia ao tabernáculo e dirigia estas mulheres a passarem dias em oração, um grupo sucedendo o outro, plantões de oração e jejuns, e homens jejuando, e grupos, etc. Grupos de oração e trabalho intenso dia e noite. E o Espírito Santo então ficou obrigado a mostrar o profeta para nós. A visita de Deus no seu dia. Aleluia! Veja só. E ele está tão obrigado para com você como estava para com Simeão. Da mesma forma, porque ele é Deus e ele tem que guardar a sua palavra. Então eu posso ver a Simeão, e ele estava ansioso e desejava ver a Cristo. Eu quero que vocês se prendam um pouquinho naquilo que vocês estão mais desejosos, que vocês estão mais anelando, que nós estamos mais anelando, mais desejando. É um carro nesta noite, é uma casa a nosso gosto, é uma roupa a nosso gosto, é a cura do nosso corpo, é a transformação de uma filha, é a transformação de um filho, é a salvação de um marido, é a salvação de uma esposa, é a salvação de um pecador desconhecido. É Deus aliviar o gemido de alguém? Ou o que é que nós mais estamos anelando nesses dias? O que mais ocupa a nossa mente? O que mais ocupa o nosso coração? O que mais ocupa o nosso tempo? O que mais este fundo, este coração, este íntimo clama nesta hora? Chama! Agora, Simeão, você pode dizer, era um velho, já tinha perdido toda a ilusão. Ele não podia estar pensando num casamento. Ele não podia estar pensando num novo casamento. Você sabe que quando a pessoa vai se casar, ela não tem outra coisa na mente senão casamento. E o velhinho estava completamente livre de vaidade, de qualquer afã natural, de qualquer desejo, qualquer angústia natural. E a sua angústia, o seu desejo, o seu clamor era ver o Cristo prometido na palavra. Era o seu maior desejo, ver a Cristo. Então aquilo comprometeu a Deus mostrar-lhe o Cristo antes que ele partisse. Por aí você vai analisando quais são as coisas que têm em primeiro lugar na sua vida. Quais são as coisas que fazem te perder sono, passar uma noite rolando na cama. Quais são as coisas que te roubam a saúde. Porque se há um fundo clamando, há um fundo para responder. Aleluia. Ele estava confiando apenas na palavra, no que a palavra de Deus lhe falou. Não fazia mal o que os críticos falavam. Ele confiava na palavra de Deus. Tinha um desejo em seu coração, ver o Cristo, e creu que o veria. Amém. Como Davi disse, um fundo clama o outro fundo. Muitos aqui dentro creem em cura divina. Você crê em cura divina? Amém.
Só o fato de você crer em cura divina prova que há uma cura divina. Amém? Quando nós viemos à América, nós encontramos os índios. Eles adoravam algo, o sol, a lua e a natureza, porque eles, como ser humano, sabiam que havia um Criador. Por isso, dentro de seu coração, algo pedia adoração, assim como todo mortal. Você pode adorar seu carro, ou seu trabalho, ou sua casa, ou algo. Isso quer dizer, você pode passar a noite pensando num carro. Você pode estar aqui dentro, nesta hora, pensando em um negócio lá fora. O seu coração pode estar lá. Seus pensamentos podem estar, nesta hora, em uma festinha qualquer. Em outro acontecimento, bem diferente daquele que Simeão desejava. Mas se você está aqui no templo como Simeão estava, Deus está obrigado para com você, segundo a sua palavra, de te mostrar o Cristo, de revelar a sua palavra, de te sustentar na fé que sustentou a Simeão durante toda a sua idade. Se há algum ídolo, tira. Se há alguma coisa fazendo você perder o sono, a não ser a volta de Jesus Cristo, tira e deixa Jesus ter o primeiro lugar. Deixe que Ele seja o primeiro em tudo. Então, se há fome, como disse Davi, quando o fundo clama ao fundo, a voz de suas cachoeiras. Agora, um fundo clama a outro. Por exemplo, isto, se há um fundo aqui clamando, tem que haver um fundo que responda a este clamor. Deve haver um eco que responde a este clamor. Feras, veja só, olha, desculpe. Tem que haver um eco que responde a esse clamor. Devo esclarecer isto. Sou um grande amante da natureza. E quando vou ao campo eu vejo o pôr do sol, ouço os animais e o grito das feras. Minha mãe era meio índia. Há algo em meu sangue que me faz amar a natureza. E quando ouço o grito das feras, há algo que inflama minha alma. Não posso evitar. Ele amava a natureza. Ele apreciava a natureza. Há muita gente que ama a natureza, mas é para isso. Só para isso. Fica com dó dos pés de jatubá sendo derrubados. As tarumãzeiras. Mas por quê? É por amor da natureza, não é? Recentemente eu estava no Colorado e eu estava em cima da montanha. Eu estava olhando com muita atenção como a mãe águia, quando trazia os seus filhotes do ninho em suas asas e os pôs num pasto verde. E logo voou de novo ao pico mais alto das pedras e ali pousou. Ela começou a olhar. Eu olhava por meus binóculos. Meu cavalo amarrado a uma árvore. E eu olhava, e eu disse: Senhor, me agrada isso. E parecia que podia cheirar. Se você já esteve perto de um ninho de águia, é feito de galhos agudos e espinhos. E aquelas águias, coitadinhas, estavam andando só naqueles galhos e espinhos. Elas não conhecem outra coisa. Mas um dia a mãe águia estendeu suas asas, e eles pousaram sobre elas e saíram. Eu olhei aqueles filhotinhos, e eles estavam celebrando um avivamento pentecostal, pulando para lá e para cá, e batiam as asas e pulavam. Corriam daqui para ali, na grama macia, bicando ali, chirleando uns aos outros, saltando um sobre o outro, tão livres quanto podiam ser. Pensei, bom, isso é certo, porque isso é como um homem no ninho velho do mundo, conhecendo só o que o diabo lhe dá, não conhece outra coisa melhor, então só pode falar daquilo que ouve, daquilo que vê. Pedro disse, não podemos deixar de falar daquilo que temos ouvido e temos visto. Então o mundo também faz a mesma coisa, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Vejam aqui, eles conhecem somente isto, o que o diabo lhes dá.
Porém um dia Deus o levantou e o fez pousar à sombra de pastos verdejantes. Amém. Oh, como ele se regozija, está livre, não há dano algum. Pensei, por que não tem temor aquelas águiazinhas? Saberão elas que há coiotes por ali que podem apanhá-las? Mas de vez em quando olhavam para cima e a velha mãe estava ali em cima vigiando-as. Eu disse, glória a Deus, correto. Ele tem me tirado do ninho do mundo e subido às partes da glória, assentado às alturas, olhando sobre sua herança, para que não nos sobrevenha dano algum. Se um coiote se aproximasse de uma águiazinha, ela mataria com suas garras. Eu disse, correto, deixa o diabo perseguir um crente, e ele estará tratando com Jesus. Aleluia. Depois de olhar algum tempo com sua cabeça majestosa para o alto, ela estava na pedra mais alta que havia, de onde podia ver tudo, seus olhos de águia olhando. Depois a vi levantar a sua cabeça por meio de meus binóculos. Eu a vi levantar sua cabeça e olhar, ela estava cheirando o ar. Eu disse, que será? Lá distante no norte uma tempestade começava. Está começando? Você já começa a tremer aqui. Ouvi o trovão. Ela soltou um grito e foi para baixo. Estendeu aquelas grandes asas. Desceu naquele pasto gramado. E cada uma daquelas águiazinhas correram bem depressa. Bem depressa. Talvez foram instruídas antes de deixar o ninho. Elas firmaram seus pés nas penas, jogaram seus biquinhos para baixo, prenderam os biquinhos em volta de uma pena, e ela levantou com aquele monte de águias em suas asas, e foi direto, penetrando contra aquele vento forte de 80 km por hora, e direto para a brecha da rocha. Aleluia. Eu chorei como um menino. Eu pensei, um dia glorioso, quando este avivamento passar, ele virá da glória. Quando esse avivamento passar, o que estamos esperando? Mas tenho algo diferente para vocês. Um dia glorioso, quando este avivamento passar, ele virá da glória e estenderá suas grandes asas de poder, e as águiazinhas vão prender os seus bicos nele e voarão para a glória com ele. O fundo clama a outro fundo. Se há um fundo que clama, há outro que responde. Em outras palavras, antes de existir uma árvore para crescer na terra, tinha que ter uma terra onde crescer a árvore. Deus nunca fez a árvore para a terra, ele fez a terra para a árvore. Ele fez a terra e ordenou a terra que produzisse, e a terra ficou clamando até que aquela árvore apareceu. Antes de haver barbatana nas costas do peixe, tinha que haver água onde nadar. Se ele tem uma barbatana, é porque tem água em que ele possa nadar. Tudo que nós temos é para algum propósito e para uma causa. Agora, eu quero voltar aqui. Mas tenho algo diferente para vocês. E quero pôr uma escada nisso. Simeão desejava ver o Cristo. E quem conhece a história bíblica acerca de Simeão sabe que o velhinho chegou lá, e quando aquele menino entrou, o Espírito Santo disse que era ele. O Espírito Santo estava obrigado a mostrar para ele. E ele foi então e tomou o menino, e levantou o menino em seus braços e disse: agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Preste atenção, faça uma escada nisto. O que estava desejando aquele homem? Em torno de que estava a sua vida? Você tem exemplos de jovens, de meninos. Daniel foi com 12 anos para a Babilônia. Me veio assim como que quase dando um susto. Será que
a preocupação maior nesses dias é o rápido, é subir, é estar apercebido? Será que a preocupação dos crentes está sendo esta? Bom, o profeta diz que a maneira melhor que se tem para provar o amor são as ações. É o método de vida, é a maneira de viver. Você pode levantar sua mão e dizer: eu estou esperando algo diferente. Mas quantas vezes você pensa neste algo por dia? Agora eu quero que todos prestem bem atenção. O que o Espírito quer nos falar, nos advertir nesse instante? Um abismo chama o outro, um fundo clama o outro fundo. Qual é o clamor da igreja? Qual é a petição da igreja nas orações? Qual é a ânsia? Qual é a causa de toda angústia? Jesus disse: como me angustio até que isto aconteça, para que isto aconteça logo, em outras palavras, eu tenho que receber um batismo. E como me angustio para que isso aconteça? E ele disse para os apóstolos, para os discípulos: ficar em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto. Tinham eles alguma coisa entre aquilo, entre o ser revestido com o poder do alto, entre eles e o ser revestido com o poder do alto, tinha alguma coisa? Não havia nada. O profeta diz assim: se há dúvida, não faça. Mas se eles ficaram tão livres que não tinha nenhum cisco entre eles e o ser revestidos com o poder do alto. Abraão ficou de uma maneira, viveu de uma forma tal, que não havia nenhuma pedrinha sequer entre a sua fé e a promessa que Deus lhe fizera. Não havia nenhum compromisso, não havia nenhuma ideia, não havia nenhum plano, não havia nenhuma coisa entre a sua fé e a promessa que Deus fez. Ele podia fazer uma tenda, ele podia comprar gado, ele podia vender o gado, ele podia fazer isto ou aquilo, mas atrás da fé, não entre sua fé e a promessa. Em que posição está a sua fé? Ela não pode enxergar além, porque tem muita coisa na frente. Mesmo os dons espirituais, mesmo as maravilhas, devem acompanhar a palavra. Não estar entre a palavra, não estar entre a sua fé e Deus, porque caso contrário você só receberá coisa através de dons e nunca pela palavra. Se houver um dom, você recebe. Se não houver, você nunca receberá. Quando a palavra é para todos que são chamados, a promessa é para todos quantos Deus chamar. Mas, como temos encarado as coisas que são lícitas, eu não vou falar das ilícitas, das coisas que nos convêm. E quando nós nos pomos para um repouso, a cabeça falta em tempo rachar, de doer, porque aquilo não sai, não pode descansar, não pode ter um refrigério, e por isso não pode ter uma comunhão sem embaraço. Há um clamor. Quantos clamam pela vinda de Jesus? Quantos acham que Jesus poderia vir agora? E desejariam de alma, mas Senhor, eu tenho que provar o casamento primeiro. Senhor, eu tenho que vender o boi primeiro. Senhor, eu comprei um campo. Isso está entre. Mas a coisa está de um tal modo que ao sair de casa para o trabalho, você talvez voltará já com um corpo sobrenatural. E tua família incrédula não vai te conhecer.
A coisa está para acontecer assim que vocês vão deitar, aquela mulherzinha humilde. Está aqui o chazinho, meu velho, aqui está a torradinha, aqui está o pãozinho. O que você quer mais? O que você quer mais? E vão deitar, e daqui a pouco esse velho bate a mão de um lado e não encontra mais ninguém. E vocês sabem do que eu estou falando. Jesus disse que 2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Mas são poucas as pessoas com quem você trata que você vê que elas estão mais apreensivas com a volta de Jesus. Elas estão mais apreensivas com os problemas. O que está lhes tirando a saúde e o sono não é a volta de Jesus. Poucas são as pessoas que passam a noite acordada, aproveitam uma insônia para se penetrar nas alturas, deixando o corpo aqui na terra, na cama, e subir em espírito, subir em pensamento, subir de coração. Enquanto a noite de trovoadas, de relâmpagos, muitos ficam aterrorizados, com medo, quase socam debaixo da cama. É medo, é temor. Aquilo é hora de dizer: Deus está falando. Glórias ao Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Agora vamos aqui a uma coisa. Os laodiceanos estão satisfeitos com o que já alcançaram. Eles não têm fundo clamando. Então Paulo foi um fanático quando disse aos Colossenses: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Que clama esse fundo? Quando você está atordoado e atordoado, você pode se lembrar: há um clamor dentro de mim por coisas muito superiores. Nenhum coiote, nenhum diabo qualquer poderá me destruir, porque a alma águia vem com os olhos em mim. Aleluia! Mas você sabe, o Espírito Santo estava obrigado para com Simeão, porque o desejo de Simeão era ver o Cristo. Aleluia! O desejo. Que mais está desejando o seu coração? Você está vivendo mais em troca de quê? Os seus esforços são mais em qual direção? Vamos vir aqui. Mas para você que crê, ó Deus, para você que sabe, para você que tem algo em você, o qual está clamando ao fundo, se todo o fundo que você tem sido satisfeito, então fique onde você está. Você está satisfeito? Sim, estou satisfeito porque consegui uma casa do jeito que eu queria. Estou satisfeito porque tenho o carro do jeito que eu quero. Estou satisfeito porque consegui a mulher do jeito que eu queria. Estou satisfeito porque estou ganhando bem, ainda vou ganhar mais e vai multiplicar isto. Isto vai ser multiplicado. Estou satisfeito, Deus está me abençoando, eu dou os meus dízimos. Está tudo bem? Fique onde você está. Mas o profeta diz: mas para mim, minha casa, para mim há algo mais do que ele vê. Há uma terra além do rio. Aleluia. Em alguma parte ainda há um fundo clamando a outro fundo. Quando você obter tudo aqui nessa terra, ainda continua um fundo clamando a outro fundo. Ou quando é que nós vamos parar? Bom, o que clamava dentro de mim aqui na terra já acabou, já estou satisfeito. Agora eu vou clamar pela glória. Agora eu vou clamar pelas bodas do Cordeiro. Quando é que vai ser? Que nada, nunca o dinheiro está sendo carregado em saco furado. Um abismo chama o outro. Quando você obter uma coisa, você já vai clamar por outra. Quando é que você vai dizer: bom, às vezes chega dias, por semanas, por meses até, ou por dias. Agora eu não tenho que pedir mais a Deus, eu não vou acordar de madrugada para pedir a Deus mais coisa alguma, porque agora ficou tudo completo. Daí uma semana ou duas, a ocupação é outra.
é mais uma necessidade que surgiu. Eu não estou contra atender necessidades. O Espírito Santo não quer, não é isso. O Espírito Santo quer ver o que é que está entre a sua fé e a promessa. O Espírito Santo quer ver qual é a causa principal de sua vinda na igreja. O Espírito Santo quer ver qual é a causa principal de suas orações. O Espírito Santo quer ver qual é a causa principal de suas lágrimas. O Espírito Santo quer ver qual é a causa principal. Ele pergunta, mas é sabendo, por que choras, mulher? Ele sabia que ela estava chorando, não era por causa de homem nenhum. Não era por causa de casa, não era por causa de marido, não era por causa de nada. Ela diz, eu quero saber onde botaram o meu Senhor. Eu estou chorando por causa dele, porque ele se tornou a minha vida. Tiraram o meu Senhor, levaram o meu Senhor, sepultaram o meu Senhor, mas meu Senhor não está lá. Onde o levaram? Maria! Oh, Rabone, você é tudo então. Acabou meu choro. Faça um apelo para a cura divina nesta hora. Faça um apelo para a solução de problemas. Faça um apelo para o batismo do Espírito Santo. Vejam só, o profeta falando, você sabe como ele usa, falar no lugar de Josué. Mas para mim, minha casa, para mim há algo mais do que ele vê. Josué foi um tipo de um homem que pôde dizer, eu e minha casa serviremos o Senhor. Isto porque ele é um tipo do Espírito Santo. A casa do Espírito Santo é a igreja, é seu corpo. É você. É você. Então eu e minha casa, quer dizer, eu e esse crente, esse templo, serviremos ao Senhor. Ouviremos o Senhor, estaremos aos pés do Senhor. Vejam aqui. Eu e minha casa serviremos. Para mim há algo mais do que ele vê. Há uma terra além do Rio Jordão, em alguma parte, ainda há um fundo clamando a outro fundo. Não é que a vitória sobre Jericó. E você vai ver uma coisa tremenda nesta hora. Eu não posso estar satisfeito com teologia, não posso estar satisfeito com uma boa igreja, não posso estar satisfeito com uma boa campanha, não posso estar satisfeito com um pequeno culto de cura. Há algo além disso que está clamando de uma grande pregação, uma grande reunião. Ainda nos leva para casa clamando algo que está acima de toda necessidade carnal, necessidade humana, necessidade material, necessidade física. Assim sendo, deixe-os, atravessem, não disputem com eles. Nós estamos passando a outra terra. Eles não foram ordenados para irem com você. Por que você fica engarranchado com eles? Quantas mães, quantos pais, quantos filhos, quanta gente está engarranchada, comprometida, que aquela casa nunca pode ter a atmosfera da casa da irmã Muser, para a palavra falada penetrar ali. As nossas casas têm que ter atmosfera própria para a palavra falada entrar e requerer aos nossos filhos. E quantas vezes nós sentimos a atmosfera pesada, vai pesando, e logo uma palavra descaridosa, uma atitude descaridosa, e logo pesa o espírito, e logo o coração começa a doer, não é médico, não é cardiologista, não é medicina que cura essas coisas. Medicina não faz atmosfera. Ciência alguma promove a atmosfera cristã. Eles não querem falar com você. Como podem dois andarem juntos a menos que estejam de acordo? Mas os que amam a Deus, aos que vão, chamados de Deus, bem, eles dizem, Deus nos deu esta igreja, fez isto, Deus me deu isto, Deus me deu aquilo. Isso é correto, foi Deus quem te deu. Foi Deus quem te pôs uma peia, não é?
Deus disse: eu dei este monte a Esaú, foi eu que dei, não toquem nele. Mas eu tenho algo diferente para vocês, atravessem. Amém. Eles dizem: foi Deus quem nos deu essas bênçãos. Foi sim, mas para a sua noiva ele tem uma coisa diferente. Atravessem o rio, saltem na fé, pulem, tirem qualquer coisa da sua frente. Esse é meu desejo, meu desejo. Meu desejo, irmão, é ver minha igreja atravessar a outra terra. Um desejo de me mudar para o outro lado. Quem tem esse desejo? Paulo disse: eu prefiro partir e estar com Cristo, porque isso é ainda melhor. Mas quantas pessoas não podem ver a si mesmo mortas, esticadas dentro de um caixão, e diz: mas eu ir para um cemitério? Meu Deus do céu, se a terra vai comer isso, e eu vou ficar podre, e eu vou ficar lá sozinha, e eu vou ficar lá sozinho. Para começar, você não vai para lá. Aleluia. Veja só, há esse clamor, há esse fundo clamando, um desejo de mudar para o outro lado. Há desejo de mudar para o outro lado. Você não vê aí um desejo, uma inquietação de mudança? Irmão vai para o norte, irmão vai para o sul, irmão vai para ali, irmão vai para lá. É um desejo, uma inquietação. Ninguém pode ficar quieto. Ninguém está satisfeito com o que ganha. É uma solicitude, é uma inquietação. E quer pôr Deus em tudo isso. O meu desejo é estar do outro lado. O clamor que há aqui dentro, aqui agora, é ir para o outro lado. É através disso ou daquilo? Não. Até a nossa alimentação deve ser original. Porque o natural explica o espiritual. Para que tenhamos mais vida aqui. Vida abundante. Jesus disse: eu vim para que tenhais vida abundante. Agora, se houver algo em você, aqui primeiro clamando, haverá algo para responder a esse clamor. Se a noiva, se a pessoa que diz que é noiva, e o alvo principal dela não é a volta de Jesus, a aparição de Jesus, essa noiva é uma noiva repudiada. Se o alvo dela principal não é este, como pode ser uma noiva? Qual é o alvo da noiva? É o noivo, é o casamento, é o dia do casamento. Tudo que ela faz é em torno daquilo. Termina na volta do noivo. O noivo está aí, meu noivo está vindo. O Cordeiro está voltando nas nuvens, o nosso Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Simplesmente instalando-se a criar ovelhas não é bastante para você. Ser pastor não é o bastante. Estando em algum tipo de negócio não é bastante para você. Em algum tipo de negócio abençoado. Oh, mas Deus está me abençoando. Não é bastante para você. Simplesmente juntar-se com a igreja e pôr seu nome no livro não é bastante para você. Porque há algo clamando. Tudo lá do outro lado da serra. Um clamor daquela serra. E tudo do outro lado do Jordão. Até que você caia nos braços de Deus. Lá do outro lado. Um abismo chamando outro abismo. Há um abismo para responder. Há um fundo para responder. Você está, sim, clamando diariamente. Ora vem, Senhor, porque o Espírito e a noiva dizem: ora vem, Senhor, ora vem, Senhor, ora vem, Senhor. E a sua vida está clamando. Os judeus estão lamentando no muro da lamentação. Dia e noite eles têm a escala. E lá não fica tempo algum sem um grupo de judeus clamando e lamentando, orando, pedindo para o Messias vir, pedindo para o templo de Mesquita sair do lugar do templo de Salomão, clamando dia e noite. E ele disse: quando essa noiva souber o que ela é esta igreja, então ela se porá a orar. Ela orará no meio da rua com as mãos levantadas
ela sairá orando por aí, e ela curará os doentes, e ela mandará aleijados andar, esses aleijados andam, e assim por diante. E há um clamor dentro dela que faz dela ter uma vida ocupada pelo filho. A mulher, quando está gestante, no princípio ela ainda pode fazer muita coisa, mas quando vai se aproximando da hora do parto, ela vai ficando indefesa, dócil, educada. Educada, você já viu? Ela quase não grita mais. E ela vai ficando cada vez mais mole assim, mas ela vai se apossando de uma atmosfera, mesmo sendo uma incrédula, atmosfera diferente. O filho tomou conta de sua vida, o mistério cresceu dentro dela e está sendo visto por todos, e há ali um clamor ali dentro para nascer o filho, e o filho vem, e ela sente dores de parto, mas logo se esquece daquelas dores, porque o filho apareceu, o filho se manifestou. Há um clamor, sim, um fundo clamando fundo. Se você está aqui nesta noite, crendo na volta de Jesus, é porque há uma volta de Jesus para responder sobre suas dores, sobre suas necessidades financeiras, sobre seus problemas de família, sobre tudo isso está a volta de Jesus Cristo. Está a hora do rapto, e você ser apanhada, moça nova ou moça velha, rapaz novo ou velho, homem, mulher, velho, seja quem for, ser apanhado no posto do dever, orando, esperando como a esposa espera o esposo, e o Espírito diz: ora vem, Senhor Jesus. A justificação satisfez os luteranos, santificação satisfez os wesleyanos, os dons satisfazem os pentecostais. Mas o que satisfaz esta noite? Todos nós nos pormos a rolar aqui, gritar em línguas estranhas e tudo isso, voltaremos completos? Enquanto o noivo está só visitando a casa da noiva, ele não pode tomar posse total dela. E Jesus nos visitou na noite passada, irmãos. Que coisa maravilhosa. Foi uma visita. Agora, fique conosco, Senhor. Fique conosco. Entre em nós. Esteja em nós. Ocupe o meu coração, Senhor. Eu preciso de ser ocupada, de ser ocupado. Eu preciso tirar a minha atenção das coisas que estão me dando tensões. Eu preciso tirar a atenção do bom trato em casa, porque eu só fico pensando em receber um bom trato, e com isso eu vou me acabando cada vez mais. Eu tenho que pôr minha atenção no rapto, na volta do Senhor Jesus. Eu tenho que pôr minha atenção lá em cima. É o fundo clamando fundo, ao fundo para responder. Aquele que clama como Simeão clamava, espera como Simeão esperava, espera como os discípulos esperaram lá no cenáculo, receberão, porque é a promessa de Deus. Ninguém esperaria a volta de Jesus agora, se ele não viesse agora dentro de poucos dias. Se há um fundo clamando, é porque há um fundo para responder. Esteja certa disto, esteja certo de Deus, esteja certo de suas promessas. Se isso desceu no seu coração, você viverá pelo que você crê, você viverá pelo que você tem ouvido, pelo que você tem visto, pelo que você tem crido. Você dará todo o seu tempo, todo o seu ser. Seu coração está arraigado na promessa, sua fé está ancorada na palavra de Deus. Você não é um crente mental, você é um crente que entrou o véu adentro, está sob a luz da glória de Shekinah. Você está comendo do maná que não desvanece, e a vara seca reverdeceu, floresceu e deu fruto numa só noite, na hora do desafio,
Na hora em que havia desafio, uma vara seca reverdeceu e deu fruto. Quieto na hora da madrugada, descansando a terra, o orvalho caindo, a vara seca reverdecendo, o orvalho de Deus está caindo sobre essas varas secas de Arão, e elas reflorescerão, elas darão fruto. Essa árvore noiva dará seus frutos, sim, que saltam para a vida eterna. Ela tem crido no poder de Deus, ela tem crido no poder do Espírito Santo, ela tem crido que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ela tem crido nas promessas do noivo, ela gosta dos abraços do noivo, ela gosta do sussurrar do noivo nos seus ouvidos, ela gosta da voz do noivo. A palavra do pastor, a palavra do pastor é amada pela ovelha. Ele diz assim: eles conhecem a minha voz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, os meus queridos se sentem bem comigo, gostam da minha igreja, gostam da minha palavra, amam a minha presença, amam uns aos outros e pensam mais nas coisas que são de cima do que nas coisas que são de baixo. Onde há glutonaria, onde há aflição com alimentação, ocupação com isto e com aquilo, cada um ocupado com a coisa, e a humanidade toda comprimida por isto, por aquilo, e cada um só fala numa coisa, só fala em coisas terrenas. Mas esta noiva só fala no noivo, só fala no casamento, só fala na volta, no fundo, clamando fundo. Ela espera este algo diferente que é para ela. Pentecostais, até católicos falam línguas, recebem o Espírito Santo para falar línguas, recebem dons, sim, justificação pela fé, sim, santificação. Isto está tudo bem para todos, mas há algo diferente para esta noiva, há algo diferente para esta esposa. Há uma terra além do rio, há umas bodas do Cordeiro, há um milênio. Deus te tirou do inferno e trouxe para a sua palavra. Deus te tirou da cegueira. Quando o seu íntimo clamava por fumo, por álcool, por prostituição, por veneno, por coisas terrenas, ele passou a clamar por vida eterna, ele passou a clamar por Deus, ele passou a clamar pela palavra, ele passou a clamar por algo diferente. Não é simplesmente ter Jesus, está bem? Todos quantos tiveram Jesus, o próprio Caifás teve Jesus consigo, Herodes teve Jesus consigo, Pilatos teve Jesus consigo, os nazarenos tiveram Jesus consigo, Cafarnaum teve Jesus, todo mundo teve Jesus, Samaria teve Jesus, mas só a samaritana, quem foi mais? Só Maria Madalena, quem foi mais? Pedro, nem todos receberam o Espírito Santo. Jesus entrou neles, Jesus entrou na igreja. Não entrou na igreja como você entra no templo aqui, ele entrou em você. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Ora, quem veio de uma terra tão pura, quem veio de uma terra da Nova Jerusalém, de jaspe luzente, rio de cristal, pedras preciosíssimas, clama para voltar para lá. É o maior clamor. Quando eu estou no estrangeiro, a minha pressa é voltar para o meu país. Eu tenho pressa de estar aqui de volta. Eu penso mais na volta. E somos estrangeiros aqui, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Sou peregrino na terra e não estou longe do meu lar. Você sabe disto, bem perto do seu coração. Se há um clamor na sua vida,
é a volta, é a sua redenção. Você está perto de Cristo e não tomado de uma ilusão, mas sim do pleno gozo da salvação. O Espírito Santo de Deus induzindo em você esta consolação. Você tem força eterna, força do Deus vivo. Jesus Cristo testifica em você, o Espírito Santo testifica dentro de você, que você é uma filha de Deus, que você não está ao léu. Por que choras, mulher? Por que clamas? Por que clamas na sua casa, de dia, de noite? Por que clamas? A falta é do Senhor, embora não tenha sentido a sua falta. Por que clamas, rapaz? Por que não podes permanecer como um santo de Deus? Qual é melhor, é o pecado ou a presença de Deus? Mas é que o pecado satisfaz mais, o carnal satisfaz mais. Quando nós estamos na carne, nós precisamos de atendimentos carnais à altura, porque caso contrário nós nos explodiremos, nós perderemos a mente. Nós nos explodiremos quando somos carnais, porque o fundo que clama é somente carnal, e se não for correspondido, a decepção, o choque, o trauma, a desgraça na vida. Mas quando que Deus nega aos seus filhos o Espírito Santo? Qual o pai dá uma serpente no lugar de um peixe que o filho pede? Qual o pai que dá uma pedra no lugar de pão? Muito mais o Pai que está nos céus dá o Espírito Santo àqueles que o buscam, àqueles que clamam. É o clamor, o abismo clamando, chamando por outro, o fundo clamando. Há um fundo para responder, há um Espírito Santo, não lá no Japão, para você buscar lá. Ele está aqui, na sua palavra, ele está em mim, falando com você. Tira todo temor, tira todo mau pensamento, tira todo requerimento da carne. A carne requer seus direitos, a carne requer bons tratos, a carne requer ser correspondida, reciprocidade. Mas deixa isso de lado agora, deixa esse mulambo de um lado, e diga agora: eu sou um espírito revestido de poder. Meu Deus suprirá as minhas necessidades. Paulo disse: Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas ansiedades, todas as vossas necessidades. Oh, isso é Deus outra vez. Deus falando agora. Satisfeitos com os dons, satisfeitos com santificação, satisfeitos com justificação. Ele disse: fique aí, você está completo? Fique, mas eu não estou. Há algo que está me chamando para o outro lado. E você então verá que aquilo que estava fazendo você sofrer na carne ficou tão pequeno, diminuiu tanto, quando alguma coisa mais importante tomou a direção. Quando o Espírito tomou o controle da vida, então veio saúde, veio descanso. Quando o Espírito Santo toma controle da vida, o Espírito Santo tomou o controle da vida de Maria Madalena. Você vê uma mulher dirigida pelo Espírito Santo? Você já pensou o que é ser dirigido? Você vê um carro aí dirigido por você. Você está dirigindo aquele carro. Ele vira para a esquerda ou para a direita, como você quer. E agora Maria Madalena, que estava dirigida por 7 demônios. Então aquilo era uma confusão. Você vê que quando dentro de um carro tem vários motoristas, ou a mulher começa a dizer: olha o buraco, olha aquilo, olha a esquina, olha o carro. Então vira uma confusão, e aquilo pode acontecer em desastre, em acidente. E veja só, com 7 motoristas dentro, uma mulher com 7 motoristas dirigindo, e confusão não era aquela vida. Mas um dia ela bateu o olho num homem diferente, e foi ele quem a conquistou e tirou os demônios dela.
com o outro. Não, eu quero que ela vá. Ela faz isso, ela faz aquilo. Na mesma hora, vamos ficar quietinho um pouco? Vamos parar, vamos. Oh, graças a Deus, glória a Jesus, querido, querida, coisa e tal, etc. Daqui a pouco, um cutuca o outro, é hora, vamos dar na partida, e daqui a pouco aquela casa está em ebuliço de novo. Mas quando o Espírito Santo chega, esse veículo aqui agora é meu. Vai saindo. Um sai pela porta de trás, outro sai pela porta de frente, se rebenta para lá, e ele toma o volante daquela vida e diz: agora você vai para aqui. Vai lavar os pés dele. Vai lavar os pés dele agora e enxugar com lágrimas. Acabou o domínio da confusão, o controle da confusão. O fundo que clama ali dentro agora é outro. A menininha estava chorando. E a professora disse: por que você está chorando, filhinha? Você não viu o rei? Vi, sim. Todo mundo viu o rei, você não viu? Eu vi o rei, mas o rei não me viu. Ela estava clamando para o rei vê-la. Ela não estava satisfeita somente em ver o rei. Ela queria que o rei a visse. E Deus tem te visto, o rei tem visto a você, ouvi as suas lágrimas, ouvi suas orações e vi socorrer-te. Fiquemos de pé. Aleluia. Mas qual é o clamor? Mas tenho algo diferente para vocês. Tenho algo diferente. Você vá, põe um tijolo sobre o outro. Plante suas batatas, plante seus milhos, continue no posto do seu dever, mas não deixe nada disso entrar entre sua fé e a promessa. Não deixe nada disso entrar ali, porque quando alguma coisa entra ali, você não tem certeza de nada. Você não sabe se diz sim, você não sabe se diz não, você não sabe se ama ou se não ama, não sabe se compra ou se vende, você não sabe o que fazer. Agora, quando aquilo fica atrás da fé, você não sabe o que faz. Enquanto você não sabe, você não faz. Mas então, quando o Senhor diz, é assim, então você pode fazer. O Senhor diz, vá, então vá. Todos os céus te acobertam. Se o Senhor disser, vá, todos os céus estarão responsáveis por você. Se Ele disser faça, Ele se encarregará. Você então chega a um instante em que tem que render-se àquilo. Você nunca vai ficar sempre numa interrogação. Você tem que chegar a um instante em que você se rende a uma vontade. E eu tenho dito, irmão, você vá até ali. Então, naquele instante, o que o seu coração sentir ânimo, você faça. Porque é tempo que a igreja tenha o Espírito Santo. É tempo da igreja crer no seu coração. Então você vai levando aquilo até ali, sem deixar aquilo passar entre a sua fé e o rapto, e a promessa. E você vai até ali, até quando chega o ponto que você não pode ir mais. Você ora ao Senhor. E o que o seu coração permitir, aquilo que você tiver ânimo, você faz. Se vier um desânimo, você não faça. Encerra o assunto. Mas se vem o ânimo, depois de tudo aprovado, depois de tudo visto, depois do que a razão pôde ver, depois do que os olhos puderam ver, depois que os sentimentos puderam vasculhar, puderam sentir, e a oração e tudo, então chega o instante em que o homem, a mulher, a moça, o moço, tem que dizer assim, meu coração, Senhor, vai ser animado ou não? Se for animado, seja ir para a China, seja para plantar batata, seja para subir numa árvore de espinho, seja o que for, você sentiu o ânimo depois de tudo isto? Faça! Agora, se você desanimou, depois disso andar atrás de você, atrás de sua fé,
depois de ser calibrado, dirigido, controlado pela sua fé, você desanimou? Ele disse: me anime no que é correto e me desanime no que é incorreto. Então acabou o ânimo, encerrou o assunto. O coração ferveu de ânimo, não à primeira vista, é claro, depois. Então vocês têm recebido essa resposta de mim: o coração ferveu de ânimo. Então não há bússola melhor do que seu coração, porque nele está o Espírito Santo, nele está o fundo que clamou por aquilo. Então, quando aquilo vem como resposta daquele clamor, sob controle do Espírito Santo, você faça sem temor. Mas se não faça. Embora seja correto, embora seja bom, embora seja bem visto, embora seja lícito, não faça. É tempo da igreja crer no coração. Amém? Amém. Aleluia. Tem o Espírito Santo? Se não tem o Espírito Santo, então fique no lugar que o Senhor te põe até que você receba. Amém. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu Rei e Salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz os salvos fruirão, e quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que